meninas! Que delícia receber vocês aqui novamente na nossa mesa. Já tive o prazer de conversar com essas duas maravilhosas. São mulheres talentosas, empoderadas, ou melhor, apoderadas, porque eu aprendi essa semana a diferença, viu? Então, olha, aqui do meu ladinho a Ellie Moreira, que é modelo, linda. Gente, as fotos dessa mulher no Instagram. Linda é você, né? Ai, você deixa a gente chateada. Obrigada, é uma honra estar aqui sempre com você. Programa maravilhoso. Já tô olhando aquela comidinha ali, já tô ansiosa. Já sabe, né? Esse papo aqui maravilhoso que a gente vai ter daqui a pouquinho, já. Muito obrigada pela honra, viu? Pelo carinho de sempre. Perfeito. Ó, e também tô recebendo a Luana Couto, que é psicóloga. Já esteve conosco batendo um super papo aqui, falando sobre, acho que foi sobre crianças que nós falamos. Nós falamos sobre empatia na educação, sobre esses princípios, né, de como é que a gente pode lidar com as emoções das crianças. Seja Tudo bem? Obrigada pelo convite mais uma vez. Estou muito honrada em estar aqui, gente. Obrigada mesmo a todos. Boa tarde para quem está em casa. E vamos também hoje experimentar uma bela delícia, de uma comidinha gente. boa. Olha. Ó, não vamos só papiar, não. O cheirinho vamos tá comer, muito bom. Vamos também ouvir música, que tá bom hoje. A música aqui eu gosto. Não sei, vocês gostam de pagode, meninas? Eu gosto. Ai, toda brasileira Gosto. tem ali. Mesmo que a gente não sabe sambar, a gente tem o pezinho aqui que vai, mexe pra lá, mexe pra cá, né? Um reboleixo. Bom, vamos pra nossa mesa, meninas. Tão gostoso, né? Curtir uma musiquinha. Muito Aquele dia agradável. que a gente tá meio pra baixo. Vocês gostam de ouvir o quê no dia que vocês estão assim, chateados? Porque tem gente que quando tá chateado põe música mais de força ainda. Eu não gosto. É verdade. Eu tô chateada, eu gosto de pôr coisa pra... O que Eu vocês gosto gostam de ouvir louvor. Louvor, o eu que, gosto o que me dá também. um up. E você? Eu também, mas assim, eu dou uma misturada, sabe? Porque eu também gosto de música animada. Então, quando eu vou ouvindo músicas que eu gosto, eu tenho sempre uma playlist do ano. E eu vou salvando músicas que eu gosto de diversos estilos. Que legal então, isso. é muito legal, porque vai de louvor a Frank Sinatra, Muito pagode. bom. Assim, eu sou aquela pessoa, eu me divirto em todas as festas, porque pra mim é estar com as pessoas, né? Então, qualquer música eu vou gostar. Inclusive, eu passei a gostar de rock meio que à força. Por quê? Eu morei durante um tempo num prédio que era de frente pra um bar de rock. E eu morava no terceiro andar, então toda sexta-feira eu ouvia rock O bar ao vivo. estava dentro da sua casa. Basicamente, Mais ou não menos era tão isso. invasivo, Não. mas aí eu ia ouvindo e eu falei assim, não é que é legal? Não é que é legal? E passei a gostar de alguns, então é bem legal, né? Assim, eu acho que quando a gente contempla mais o momento, a música, a gente até entende diferente, né? Pra não ficar essa coisa, tipo, eu não gosto de tal música, eu não vou em tal lugar, eu gosto das pessoas, então a gente passa a gostar mais. Legal, adorei essa sua questão da playlist anual. Aí é legal porque daqui uns 3 anos você pega e ouve. Nossa, eu ouvia isso aqui, agora eu não quero, Quanta jamais mudança. ouviria. Ou, nossa, continuo gostando disso. Bem legal. A dica é pra gente fazer a Uma nossa dica. playlist anual. Vamos pro nosso primeiro tema? Vamos falar sobre insensibilidade. Nós mulheres somos mais sensíveis, né? Dizem. Será que somos mesmo? Vamos conversar daqui a pouquinho. Bom, a insensibilidade, gente, é a condição ou a particularidade de quem ou de que não é sensível aos estímulos físicos. Insensibilidade ao calor, que não se consegue... Sabe aquela pessoa que não se emociona com nada? Que não consegue ter sentimento amoroso, afetivo, uma pessoa que é indiferente, que tem aquela falta de percepção ou aquela indiferença aos detalhes, tanto da parte estética como intelectual. Bom, a palavra já insensibilidade, a gente já dá aquele friozinho na espinha. E eu queria saber de vocês. Vocês acham que vocês são pessoas, meninas, mulheres insensíveis ou vocês são muito sensíveis? Como é que é esse coraçãozinho aí de Luana e Ellie? Quer começar? Gente, eu sou muito sensível, né? Eu sou psicóloga, então acaba que fica até muito mais aguçado, né? A questão de... E eu trago também para a questão da sensibilidade não só o que eu sinto, mas também a questão de perceber o outro, né? Então eu me julgo bem sensível nesse sentido. E se quiser, daqui a pouco a gente fala um pouquinho também sobre os tipos de pessoas e aquilo também que a gente julga que pode ser insensibilidade, na verdade não é. Olha, Exato. Eu adoro quando tem psicóloga, terapeuta na mesa, porque a gente já faz aquela sessão 0800, entendeu? Me fala um pouquinho, Ellie. Bom, no meu jeito de ser, eu ligo muito a questão sensibilidade, mas como uma questão espiritual mesmo, Tá. né? Às vezes tem gente que fala assim, cheguei num ambiente e senti uma coisa estranha, não tô me sentindo bem aqui.
Com a intimidade que eu tenho com Deus, eu fui criando essa sensibilidade nesse sentido, de entender quem é, quem não é. Consigo também sentir mais sensibilidade de entender quando a pessoa precisa de mim ou não. Ou até mesmo se ela achar que ela não precisa de eu dar esse apoio naquele momento. Eu passei uma situação, deve ter uma semana mais ou menos, eu fui em um evento e eu estava na fila do banheiro. Foi no momento que parou o show e aí estava um pouco grande a fila do banheiro. E eu estava na fila do banheiro e aí tinha uma senhorinha que estava assim, eu vi no rosto dela a expressão de vou fazer desesperada, xixi na roupa. Precisava... E aí ela falou assim, eu posso entrar na sua frente? Aí eu olhei para ela e falei assim, olha, eu não vou deixar você entrar na minha frente porque eu não sei a reação das pessoas, mas eu vou sair do lugar e você pode usar o banheiro. Aí eu saí da fila e aí coloquei ela, porque eu vi que tava todo mundo, por mais que ela seja uma ficam senhora, mais ariscas ali, né? Sim, tá pegando minha já fila, querendo meu lugar. contra-atacar. E aí eu já vi aquela situação, então para não criar um burburinho, uma situação chata, constrangedora, aí eu falei assim, eu não vou deixar você entrar na minha frente, porque eu não sei como as pessoas vão reagir, mas eu vou sair, a senhora entra. E ela ficou toda feliz, ai, obrigada, e ela saiu de novo, quase chorando, assim, que eu vi que ela estava desesperada. E aí, esses detalhes que eu acho muito importante, a gente ter essa sensibilidade de ajudar o outro em pequenos gestos, que eu acho que faz toda a diferença. Então, vocês acham que uma pessoa que ela é mais sensível, ela é mais observadora também? Pode ser mais observadora e pode ser também que, no final das contas, tem até fundamento neurológico para isso, né? O nosso cérebro, a nossa visão periférica, ela acontece também por conta da capacidade do nosso cérebro. A questão também da gente ter os neurônios espelhos, que a gente acaba percebendo o comportamento se a gente repete. Já repararam que, por exemplo, se você entrar num lugar e as pessoas não estão querendo te receber, você percebe? Ai, total. Porque Sim. a gente percebe esses microsinais em menos de são fragmentos de segundos que vai para o nosso cérebro e a gente consegue perceber esses microsinais a partir do comportamento e expressões do outro, né? E aí tem pessoas que são um pouco menos observadoras, mas são bastante sensíveis por conta dessas questões, e tem pessoas que observam mais, né? E isso não tem nada a ver, inclusive, com quem expressa mais ou não o sentimento. Né? Isso é importante. Tem aqui algumas particularidades em torno disso, porque às vezes as pessoas falam assim, fulano é insensível. Às vezes a pessoa é até muito mais, porque ela está conseguindo observar melhor, está conseguindo entender melhor o contexto, só que ela é introspectiva e pode ser que ela vai se posicionar num outro momento, mas não como uma pessoa, por exemplo, extrovertida faria naquela situação. Uma pessoa que externaliza, no Exatamente. caso, né? É porque tem gente que eu acho que liga a insensibilidade à pessoa ser fria. Então, acho que aí, nesse caso, você pode ter dois tipos de pessoas. Uma pessoa realmente que é insensível, que não tá nem aí, e uma pessoa que ela é insensível, mas que ela não é fria. Ela quer ajudar de alguma forma, mas o jeito dela, né? Geralmente, a gente vê muito isso nos homens. Agora, sem entrar antes nessa pauta aí de falar que é dos homens e tudo mais. Sem a gente brigar aqui. Quando a gente fala assim, né? Olha, a pessoa é fria, né? Ela é indiferente ao outro. Então, a capacidade a sensibilidade tem a ver com a capacidade de perceber. E eu posso ter essa capacidade muito aguçada e ser muito ruim, né? E posso não ter nenhum tipo por exemplo, psicopatas são assim, né? Eles são indiferentes ao que o outro sente, aos interesses do outro, a qualquer situação que possa, inclusive, prejudicar o outro. Então, a insensibilidade não tem a ver com a forma como eu reajo com ela. São duas coisas paralelas aqui também, sabe? A discussão tá ficando ficando boa. Né? Quer completar, ele? Então, ela tá querendo dizer que às vezes a pessoa é sensível, mas ela não consegue externalizar. Isso não significa que ela não seja Não, sensível? é assim, ó. Ela não é sensível, mas ela não se importa. A indiferença tem a ver com eu não quero saber da dor do outro, eu não quero saber do outro, não me interessa. E a sensibilidade da pessoa, ela pode ser muito sensível. Inclusive, quando a gente fala aqui, então, né, de comportamentos que são antissociais, a pessoa, às vezes, para que ela seja muito boa no mal que ela faz, ela precisa ser muito sensível, até para ler quem são as pessoas que serão alvos dela. Nossa, forte, né? Forte. Porque assim, às vezes a gente tem uma pessoa ao nosso redor que ela é super sensível, mas ela também tá cansada
de ser usada por conta dessa sensibilidade, né? Às vezes a pessoa é muito boa, então, ai, pede pra fulana que a fulana vai fazer, porque a fulana é boazinha, a fulana, você pode pedir qualquer coisa, não sabe falar não. E aí eu acho que a pessoa, quando ela desperta pra isso, ela começa a criar um lado mais, assim, insensível, como uma defesa, talvez. Eu tenho uma amiga assim. Eu tenho uma amiga que ela criada em Minas Gerais. As pessoas de Minas Gerais são super carismáticas, dóceis e tudo mais. E aí, na rotina de viver em São Paulo, morar em São Paulo, aqui as pessoas costumam ser mais frias, mas não por serem ruins. É o modo automático, eu acredito. Aqui todo mundo em busca de trabalhar, realizar sonhos. Né? O custo de vida aqui é muito alto, então você sempre tá correndo para ter o seu. E aí ela foi esfriando muito ao longo do tempo aqui em São Paulo, foi esfriando. E não é porque ela não é sensível, às vezes ela vê situações e aí por uma defesa, ninguém nunca me ajudou, então também não vou ajudar. Só que eu sempre falei com ela que não é sobre o que o outro não faz por você, é o que você faz por você mesmo. E quando você faz, você também é abençoado de alguma forma, independente. Belíssimo isso. Belíssimo, se alguém não né? tá Você fazendo faz por o você. bem porque você é boa. Exato. Não é porque o outro faz por mim. E aí eu sempre falava isso com ela, e aí agora ela tá tendo uma experiência, assim, ela percebeu que continuar dessa forma só tava fazendo mal a ela. Sim. Tava endurecendo o coração dela, tava deixando ela uma pessoa arisca, e as pessoas estavam falando, nossa, que pessoa chata, ai, chegou fulana que é fechada, que é chata, que não é solidária, não tem um jeito assim legal com as pessoas, Começou etc. a afastar as pessoas. Começou a afastar as pessoas dela por ela não ter essa sensibilidade com o outro. E aí agora ela resolveu mudar, né? Colocar mais um sorriso no outro, se posicionar mais quando alguém precisa de, mesmo que seja uma palavra, um gesto. Então eu acredito que mesmo que as pessoas não tenham esse ato de se sensibilizar, de tratar o outro bem, ele acaba pesando na sua própria vida. Às vezes, por conta das consequências, as pessoas elas vão de um extremo para outro, né? Porque veja, olha, ser sensível, ser generosa e acolhedora são características muito boas, né? E aí, diante de decepções, ela partiu para o outro extremo, que agora não ajudo mais ninguém. E aí, quando eu falo disso, né, no mundo aqui terapêutico, qual que é o principal ponto, gente? É se conhecer, se apropriar e fortalecer sua autoestima. Aí você vai falar assim, Luana, mas espera aí, calma, né? Por onde então eu vamos começo? lá. Quando eu falo da autoestima, eu falo de uma estimativa adequada de quem eu sou. Então, assim, quem é a Luana? Quais são as características da Luana? Como que a Luana vive? O que a Luana gosta? Os defeitos da Luana? Porque estimar adequadamente não é superestimar. Tem gente até que confunde. Uma vez que eu sei muito bem quem eu sou, eu entendo o seguinte, olha, a minha essência eu vou manter nas minhas relações. E aí, dentro de um processo, né, que você vai se apropriando de tudo isso e entendendo o contexto onde você está, que é o que a gente está falando, né? Sim. Veio de Minas, aí veio com aquela questão de todo mundo lá entra na casa de todo mundo, dá boa tarde, ninguém marca almoço, chega na sua casa, um coisa choque, por aí. né? E chega um choque aqui um em São choque. Paulo. A pessoa passa com a sua sensibilidade, ler melhor o ambiente. Olha que interessante. Então ela começa a perceber como é o ambiente, ela vai se adequar do ponto de vista de comportamentos, mas não na sua essência. Começa E a o fechar. equilíbrio disso está: onde eu tenho espaço, eu vou até a página 200. Onde eu não tenho, eu fico só na capa. Tem outras situações que eu vou na página 3. E aí ela pode, então, dosar essa generosidade dela, porque o problema não está na sensibilidade, né? Está na questão de lidar com cada situação e também a questão de buscar a reciprocidade das relações. Perfeito. Nossa, muito... Eu acredito que a gente sempre ser fiel à nossa identidade, né? Exato. Assim, quem somos. Por isso do autoconhecimento, né? Exato. Estimar adequadamente quem você é, não abrir mão daquilo que é importante, porque imagina, ela brilhava, não é? Que você estava falando aqui? Não, tanto que ela brilhava tanto que ela percebeu e agora ela retornou. Exatamente. Está querendo retornar para esse brilho Exatamente. inicial. Porque Então, ela entende que ela estava matando ela mesma. Exato. Independente de estar fazendo pelo outro ou não, ela estava fazendo por ela. É o que ela era. Né? Então, e aí entra um ponto importante, né, da gente sempre se apropriar disso para que a gente não mude para se adequar nas relações. A gente pode avaliar situações, a gente pode falar assim, olha, esse ponto meu pode melhorar e é uma decisão consciente sua, mas não ficar tentando caber em todos os lugares. A gente não vai agradar todo mundo, né? Eu vi acho que é uma frase, né,
no celular aqui, e aí tinha uma cabeça de alho, e no espacinho tinha uma mexerica. Né? Então, assim, eu já vi, muito legal. Nem todos os lugares que você cabe são para você. Exato. Então, eu acho que você precisa ter essa sensibilidade também para entender. Poxa, o lugar que eu tô, ele vai me fazer bem? Ou esse lugar, ele cabe para mim legal, eu me dou bem ali com todo mundo, mas não tô feliz. Exato. Não é? Eu não... Exato. Então, isso também eu acho que é um ponto da gente saber até que ponto a gente pode ser insensível ou sensível numa situação. Porque eu acho que também você ser sensível demais, você somatiza muita coisa. Você se sobrecarrega demais os seus sentimentos, né? Às vezes a gente quer lidar com uma situação e não quer deixar o outro sofrer. Né? A gente é tão sensível ao ponto de tomar. E é um fardo muito pesado. E isso também não faz tão bem. A gente saber dosar, né? Exatamente, exato. E é aquela máxima, né, gente? No avião, falam assim, olha, em caso de despressurização, coloque a máscara e só depois ajude alguém. Isso. Então, é importante que a gente sempre esteja olhando o seguinte, olha, eu estou me alimentando, eu estou me dando aquilo que eu preciso, né? Para não também ficar muito nas mãos dos outros, ou esperando que os outros vão, de alguma forma, trazer aquilo que você espera, que você pode fazer por você, né? E aí você conseguir também equilibrar a reciprocidade, gente. Toda relação, ela parte do 50-50. Se hoje você faz 70% e o outro faz 30%, amanhã pode inverter. Então, é 30 daqui e 70 de lá. É esse equilíbrio também que ajuda para que você tenha saúde mental nas suas relações e somatize menos. Uma coisa bem atual hoje em dia é esse mundo com muita informação que a gente está tendo e a gente está vivendo, né? Demais, né? E assim, eu acho que isso está tirando bastante a sensibilidade das pessoas por tudo hoje em dia num clique, né? Às vezes você tem uma relação de amizade ali, às vezes você é uma pessoa sensível e a pessoa não é sensível, não é tão recíproca com você, e pelo simples fato da gente, eu vou conseguir uma nova amizade num clique. As pessoas pensam assim, né? Hoje em dia. Não tem aquela coisa da conquista, vou conquistar essa amizade, vou criar solidez nisso aqui para sempre, amizade de 10, 20 anos. Hoje às vezes você vê uma pessoa com um grupo de amigos, daqui a pouco já tá, sabe? E eu acho que isso o mundo atual é muita tecnologia, muita informação, e a gente muitas vezes não sabe lidar com essas informações, deixa a gente também insensível de alguma forma. Por as coisas, a gente está conseguindo fazer as coisas num clique, com muita rapidez. E muita gente sem perceber, às vezes a pessoa não tem a percepção que ela está sendo insensível. Que ela está perdendo essa sensibilidade. É tanto estímulo que acaba dessensibilizando, né? Então você tem ali... E aí é interessante esse ponto que você trouxe também, Eli, porque assim... eu tenho 2 milhões de seguidores. São 2 milhões de pessoas que são meus amigos, que são... Não. Próximos, né? E a questão assim também, né? Às vezes a pessoa se basear nessas relações ali para dizer o que é amizade ou não. E por isso, gente, que é sempre importante a gente pensar, né? Existe um termo que a gente fala muito na maternidade chamado rede de apoio. E para nossa vida é importante também que a gente pense nisso, na seguinte perspectiva, né? O que eu gosto de fazer, quem eu sou, quais são as minhas habilidades, onde é que eu me sinto livre e feliz para viver, e a gente criar uma rede de apoio onde a gente vai concentrar mais da nossa relação, das nossas particularidades, com pessoas que têm essa responsabilidade emocional, que têm afeto real e que vão de fato fazer uma troca com você. Tem até um ponto também que vocês falaram, você acabou de falar agora da tangerina com o alho, né? E é um super, eu vi também essa imagem, que é assim, né? Às vezes existe um esforço enorme para caber dentro de algo que não é para você. E um sinal é assim, gente, olha, tá forçando demais, tá chegando a doer, começou a somatizar, alerta. Acenda a luz amarela que tem aqui alguma questão, sabe? Uma coisa tá fora da ordem. Então, são alertas aqui até do nosso próprio corpo dizendo tem algo errado. Sim, é muito engraçado, porque hoje a gente tem uma oferta de pessoas, né, ao nosso redor. Então, todos os dias chega gente nova, né, nas nossas redes sociais. Chega gente que interessada em saber como é a sua vida. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque as ofertas de pessoas hoje são muito grandes. E aí, é muito difícil você realmente manter uma solidez. Eu conto nos dedos amigas minhas que eu tenho de 10, 20 anos atrás. Hoje, assim, muitas pessoas que hoje a gente tenta se aproximar, você vê que é uma coisa muito superficial. As pessoas parecem que não querem mais se relacionar, porque dá trabalho, gente. Dá trabalho ter amigo. Eu falo,
ser meu amigo dá muito trabalho, porque eu marco, não consigo ir, aí depois eu desmarco, depois não dá, aí eu chego atrasada. Então eu falo, ser meu amigo dá muito trabalho, mas vale a pena, porque eu sou aquela amiga que eu vou até o fundo do poço com você. Mas é difícil, porque as pessoas não querem mais ter esse trabalho, né? Essa sensibilidade de ter que, às vezes, levar um amigo no hospital de madrugada, né? De, sei lá, ficar com o filho do amigo, da filha do amigo, né? No momento que ela precisa. Então, acho que a gente precisa. E a pandemia, eu acho que veio para sensibilizar, mas não sensibilizou. Pelo contrário, né? Desensibilizou as pessoas. Então, eu queria que vocês me falassem um pouquinho o que vocês acham depois aí dessa era da pandemia. Como é que vocês hoje enxergam as pessoas que estão mais próximas de vocês? Não vamos longe, porque aí a gente não pode. Vamos as que estão perto, assim, de vocês. Olha, eu graças a Deus, eu sou muito abençoada com os meus amigos. Eu tenho amizade de 5, de 10, de 15 anos. E você falou sobre de ir no hospital e etc e tal. Eu, graças a Deus, eu tenho. Inclusive, vou mandar um beijo para ela aqui, Nath. Acabou de passar na segunda fase da OAB, eu tô muito feliz por ela. Parabéns. Né? Eu sempre falei com ela, amiga, você é capaz, você é merecedora. E eu falei com ela, no momento certo vai acontecer, eu tô muito comemorando muito com ela. E ela foi uma pessoa que cuidou de mim quando eu fiz uma cirurgia. Ela ficou 10 dias me dando comida na boca, me dando banho. Então você falou dessa questão, então eu falei assim, nossa, eu sou abençoada. Porque tem gente que você fala, ai, não tenho um amigo. E eu tenho essas pessoas que, se eu estiver doente, se eu estiver passando um momento de aflição, tenho esse tipo de amizade. Mas, falando sobre a insensibilidade, estudos dizem que a gente é a média de 5 pessoas que a gente mais convive. Sim. E, muitas vezes, as pessoas que têm a ver com o nosso propósito, com a nossa identidade, entendem quem realmente a gente é, geralmente estão longe. Geralmente não estão próximo a gente. Às vezes sei lá, um amigo da sua infância que está morando lá na outra cidade, que a pessoa entende o que você carrega, que a pessoa entende a sua luta, a sua dor, reconhece, né? E hoje em dia, com esse mundo tão superficial, às vezes a gente acaba se deixando levar e conviver com pessoas que não tem nada a ver com o nosso propósito. E às vezes a gente vai perdendo também a sensibilidade por conta dessas pessoas que chegam de repente na nossa vida e a gente dá um espaço. Então é importante a gente falar também, a gente alertar. Não, quem são as pessoas que estão do meu lado aqui, estão convivendo comigo? As atitudes dessas pessoas comunicam com as minhas atitudes? Comunicam com a minha comunicação, com o meu propósito? Isso é parecido comigo? Muitas vezes a gente não convive e tem essa percepção de que pessoas que estão ao nosso redor ali não tá comunicando com o seu estilo de vida, com o seu propósito, e isso vai tirando a nossa sensibilidade. Na pandemia, a gente viu aí, né? A gente evoluiu 10 anos, só que as informações que a gente tem hoje em dia, nem todo mundo sabe lidar. Isso também vai tirando um pouco da nossa sensibilidade, como a gente falou, né? As amizades, a gente tudo é num clique, a gente está se habituando a isso, mas a gente entender que as coisas são conquistadas, as coisas têm que criar raiz, que o fruto é plantado no chão, né? Que tudo que começa no chão, um dia vai dar fruto, mas né, começa da terra. Perfeito. Bom, vamos lá. Pandemia, né, gente? A pandemia, ela foi um evento que veio e tirou o chão de todo mundo. Porque tirou a certeza de quem tinha muito dinheiro, tirou a certeza de quem tinha grandes negócios, tirou a certeza de todas as pessoas. E todos se viram numa situação similar. Imagina o Titanic afundando, né? O pessoal da primeira classe até a quinta, todo mundo no mesmo barco. E aí, deveria sim, foi um grande estímulo, deveria sim tirar das pessoas esse questionamento, né? Do qual é o estilo de vida que eu tenho hoje, como estão as relações que eu estabeleço, como é que está a qualidade dessas relações, só que nem todo mundo entrou nesse processo. E daí explica também um pouquinho por que não mudou tanta coisa em função da pandemia, né? Agora, Bárbara, você falou sobre um ponto de ter, eu tenho poucos amigos que cabem na mão, tá de parabéns. Gente, é o seguinte, né? Ao longo da vida, a gente vai conhecendo realmente muita gente. Essa questão das afinidades é verdadeira, a questão de propósito comum. E isso também não é tão comum assim, você encontrar
1000 pessoas com o mesmo propósito, com tanta afinidade e sendo seu fã. Porque isso seria um amigos são milagre, fãs, não uma amizade. né? Porque assim, amigos são fãs, né? São aquelas pessoas que gostam de você. E não interessa a situação, ou interessa até às vezes o seu erro, ele vai até te puxar a orelha, mas ele gosta, ele se interessa por você. E é muito bom a gente fazer essa reflexão que, embora a gente possa até mudar de estado, de país ao longo da vida, essas amizades que ficaram, de repente, lá no primeiro lugar que você morou, elas são verdadeiras também. Você fala e parece que você é como se tivesse visto ontem, está convivendo até hoje, né? E é importante também a gente se atentar que a vida é um ciclo, né? E que conforme a gente também vai amadurecendo, a gente vai criando novos vínculos em lugares diferentes. E é tão legal também quando você pensa assim, né? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que falava assim, olha, eu tenho amigos de diversos estilos, porque eu gosto de várias coisas diferentes. Então tem dia que eu faço um encontro para chamar os amigos, porque o assunto vai ser um, e tem dia que eu faço outro. E é um pouco nessa linha também, sabe? Acho que também da gente não pensar assim, poxa, eu não consigo ter mais ninguém aqui no novo ambiente que eu cheguei. Consegue, só que é construído, é uma relação que ela é construída, precisa de dedicação, precisa de interesses em comum. Essa questão aí das pesquisas que falam, olha, você é a média das 5 pessoas que convivem com você, tem a ver porque você vai compartilhar de pensamentos, você vai compartilhar de atividades e realmente você acaba ficando parecido e você troca. Por isso que é importante realmente a gente sempre ter consciência em quem a gente está escolhendo para conviver. É verdade. Eu sempre gosto de falar, né, que todo mundo tem uma história triste para contar na vida. Todo mundo tem as suas lutas, todo mundo tem as suas guerras, mas às vezes a gente quer escolher lutar a guerra do coleguinha, porque a gente quer ajudar. Não tá errado, tudo bem, mas eu acho que tem um momento da sua vida que você precisa olhar para você. Se você não estiver bem com você, você não vai conseguir ser sensível com o próximo, você não vai conseguir ter essa questão de ajuda, essa mão amiga. Então eu acho que você pode escolher as guerras que você vai lutar, da mesma forma que você escolhe as pessoas que você quer conviver, da mesma forma. Porque assim, tem gente que aparece na nossa vida que a gente não dá para escolher. Que é a pessoa que você precisa conviver por certa coisa, YZ. Mas não é porque isso vai acontecer que você tem que tornar isso um inferno na sua vida. Né? Acho que são escolhas. E mesmo que essa pessoa não fale a mesma língua que você, né? Você também, se tiver só amigos que falem tudo sim pra você, vai ser chato demais. A diversidade nos ensina muito, né? Então, conviver com pessoas diferentes é muito bom, desde que cada um respeite o espaço do outro, desde que cada um possa fazer o seu melhor. E assim, né? Tem um ponto importante que bate até com o ponto que eu falei no início, né? Que é assim, qual é o nível de intimidade e o nível também de expectativa que eu vou lançar com as pessoas, né? Então você filtro, pode, né? por exemplo, exato. Então assim, numa relação que, por exemplo, é pelo trabalho, né? Uma circunstância, você pode ter pessoas diferentes de você e não quer dizer que você vai trazer para elas todas as informações e decisões da sua vida que você leva para aquelas pessoas que você julga mais próximas e que você tem mais até afeto, né? Porque às vezes a gente tem que lidar com pessoas que realmente são bem difíceis ou que são bem diferentes da gente, por exemplo, no trabalho. Existe uma pessoa que, sei lá, fala muito mal de X, Y, Z, é uma pessoa totalmente arrogante, mas a gente tem que ter o filtro. A gente não precisa trazer essa pessoa para nossa vida se ela não... A gente tem que conviver com ela, respeitar ela como ser humano, respeitar no trabalho, entender que existe ali uma convivência, né, uma dinâmica a ser feito, mas você não precisa trazer esse tipo de pessoa para a sua vida. Porque quando a gente fala assim, isso é a média, sim, quando você começa a conviver com uma pessoa que mesmo que seja... quando se é diferente de você, em algum momento você começa a externalizar ações e a comunicação parecida com aquela pessoa por estar convivendo muito, estar nos mesmos ambientes, compartilhar. Até a risada fica igual, né? Fica igual. Então a gente tem que ter esse filtro, né? Não é porque a gente conhece pessoas assim no trabalho, ou sei lá, tá no evento, é parente, né? Às vezes dentro da nossa família. Muitas vezes às vezes a mãe é muito diferente, às vezes a irmã é muito diferente. E não adianta você brigar ou falar, você tem que mudar. É você entender o jeito de cada pessoa, entender que cada um tem suas experiências, tem sua história de vida e saber lidar com todo tipo de pessoa, mas colocar um limite, né?
colocar um filtro. E vale a reflexão, né, gente? Tem pessoas que são realmente difíceis, etc. E nós somos difíceis para muita gente. Exato. Então, a gente Porque pode essa ser o questão chato. de identificação, né? A gente é muito chato para muita Ô, gente. Luana, a gente pode ser assim, ó, tem aquele grupo de 10 amigas e tem aquele grupo que tem só 9. Pode ser que você seja a 10ª que não está no grupo das 9. Exatamente. Amiga chata, entendeu? Exato. Então toma cuidado, porque isso pode acontecer, né, Lu? Exatamente. Então a gente tem que ficar atenta aí. Meninas, vocês acham que uma pessoa que ela é insensível, foi insensível, devido a alguma coisa que aconteceu na vida dela, ela pode mudar? Ou vocês acham que a pessoa não muda? Ela melhora ou piora? Mas mudar, não? Olha, existem situações, e aqui acho que é até legal a gente se atentar, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, uma criança, né, que vive trauma na sua infância, ou que vive num ambiente que é bastante hostil. E existe, né, quando a gente fala aqui do ambiente terapêutico, a gente sabe aqui que, por exemplo, existem pessoas que dessensibilizam, né? Então, que é aquela questão também do abandono aprendido, né? Do isolamento aprendido. Então, inclusive depois da Segunda Guerra Mundial, muitas crianças que foram salvas e que estavam em orfanatos, elas morriam por não terem interação, porque elas tinham tudo, alimento, tinham tudo que elas precisavam de ordem prática, mas não tinham aquela interação ali. Então existia realmente uma demanda ali emocional, uma demanda, né, de troca, e que essas crianças de alguma forma não conseguiam. Tem situações, gente, que a pessoa fica insensível por viver muitas vezes. Então, uma pessoa que, por exemplo, convive com a violência, ela tende a normalizar porque está acontecendo debaixo dos olhos dela todos os dias. Então é muito comum a gente ver na televisão, né? Olha, a polícia está entrando dentro de um determinado ambiente onde tem pessoas armadas e as pessoas estão passando tranquilamente. Não é porque elas pactuam daquilo, porque elas acham que é correto, ou até porque elas também gostariam de viver. É porque está normal demais. Então, o dessensibilizar, muitas vezes, tem a ver com essa questão de naturalizar. E do ponto de vista emocional, existem pessoas até que, por questões de traumas ou situações limítrofes, elas dessensibilizam as próprias emoções. Né? Então, aparentemente, todo mundo pensa que está tudo bem e fala assim, nossa, fulano é quietinho, ele é muito na dele. E se acontecer um incêndio, ele tem tranquilidade. Se acontecer uma festa, ele também está igualzinho. Então, nem sempre isso é sinal de uma coisa só boa. Pode ser também alguém que dessensibilizou as emoções. Coisa que tem lá atrás, né? Exato. Quer concluir alguma coisa pra gente fechar o tema? Ela falou sobre questão de traumas, de rejeição, de perder a sensibilidade por isso. Eu lembro quando eu era pequena e eu fui criada, meu pai me deu um nome, mas ele não era o meu pai biológico. E aí eu lembro que a mãe dele, né, é falecida já, quando eu entrava na casa dela, ela me expulsava da casa dela. Nossa. Ela dizia assim, ai, você não é filha dele. E aí eu lembro que ela dava biscoitinho pra minha irmã, falava que minha irmã era filha dele, que eu não era, eu dava biscoitinho, eu dava moeda e tal. E eu sempre convivi com aquilo desde criancinha. Só que o engraçado é que tudo que eu passei na minha infância, quando eu tive o meu filho, um beijo, filho, mamãe te ama. Quando eu engravidei, eu era super nova, eu engravidei com 15 anos. Só que tudo que eu passei na minha infância, eu falei assim, todas as palavras que eu ouvi, tanto da família paterna ou da minha família materna mesmo, eu não vou deixar isso acontecer. Então, acho que é uma questão de sensibilidade também. E eu comecei a usar... maravilhosa de ressignificar a sua dor e entregar para o seu filho algo diferente. Assim, foi algo muito forte para mim, porque quando eu estava grávida, eu me lembro lendo artigos, lendo publicações, de entender como comunicar de forma amorosa, como não... como você ensinar o seu filho sem agredir, sem maltratar, sem trazer um trauma para ele. Então, em vez de eu pegar toda essa dor que eu senti na minha infância, de rejeição, e depositar nas pessoas, porque eu vi pessoas da minha família fazer isso, minha mãe mesmo teve uma infância muito difícil, uma adolescência muito difícil, e meu avô não tem uma comunicação amorosa.
até hoje. Então, eu entendo que as coisas que ela falava também, para mim, não é porque ela era ruim ou porque ela era malvada. É só que É ela porque recebeu, o né? que ela recebeu durante toda a vida Ela dela. não fez isso que você fez, né? Exato. Que é E é muito entender difícil, e não é? ressignificar. É muito difícil. É muito difícil. Meninas, estamos! Gente, que prato delicioso, meninas. E aí, aprovadíssimo, 1000 vezes. Muito bom. Bom, Textura né? da carne. Incrível. Elas não falaram Esse molho. nada no intervalo, porque elas falaram, a gente quer aproveitar e comer Verdade. pelo tempo. Bem Muito isso. gostoso. Nada como você comer um prato que é gostoso, né? Você sentar, conversar. Gente, são coisas tão simples da vida que às vezes a gente perde hoje essas oportunidades, sabe? De chamar uma amiga pra conversar. Não tô falando pra você ir no restaurante caro, não, gente. Tô falando pra você sentar, ter um momento gostoso, independente, né, da condição. Não tô falando, né, ai, só vou ser feliz se eu estiver em Paris. Não, gente, por favor. Entendeu? Aqui a gente está sendo feliz, conversando, estando juntas, né? Trocando, acho que, experiências, né? Isso acho que é o mais gostoso de se fazer. Vamos falar agora do nosso segundo tema, meninas? Vamos para apatia. Pois é, aqui é legal que a gente também aprende significados do nosso português. A gente vai aprendendo novas palavras e você aí vai ficando mais espertinha aí do outro lado. Vamos falar sobre a apatia, que é uma condição psicológica, gente, designada por um estado emocional de indiferença. É a falta de emoção ou até motivação. Tem como algumas das características o desgaste físico, a fraqueza, a falta de energia. Sabe aquela pessoa que tem aquela letargia? Então, a apatia pode ser um sintoma, gente, de algumas doenças, sabia? Como a depressão. As pessoas dizem que a apatia é até manifestação de um esgotamento do sistema nervoso, porque caracteriza muito ali aquele marasmo, sabe, na pessoa. Então, a apatia não é uma coisa muito bacana, né? E eu queria perguntar para vocês são, assim, já passaram por algum momento, eu acredito que sim, né, de apatia na vida de vocês, mas algum momento que marcou vocês? Por exemplo, uma depressão, um momento em que você passou por algo muito difícil, que você falou, não quero mais continuar. Como é que foi para vocês esse momento e como vocês superaram esse momento? Porque eu acho que essa segunda parte vale mais do que a primeira. Quer começar? Fica à vontade. Pode ser. Eu já passei, quando eu me separei. Eu me separei em 2016, já tem alguns Seu filho anos. tem quantos anos, Eli? Fazer 13 anos. É um menino, é emoção, eu lembro que era emoção. mocinho já. Já é do meu tamanho. E aí, quando eu me separei, eu me separei por conta da violência doméstica. E aí, quando eu me separei, que eu fui morar sozinha com meu filho, parecia que a paz não era a minha realidade, não era o meu estado natural. E aí eu comecei a ter transtornos de ansiedade. E além dos transtornos de ansiedade, eu também sentia a depressão. Eu cheguei numa fase que eu não conseguia ouvir as pessoas. Eu sentia uma angústia, uma coisa tão estranha dentro de mim, que eu não conseguia ouvir. Foi um período curto que eu senti isso, porque logo eu identifiquei que já estava errado e aí fui buscar ajuda. Mas eu não sentia vontade de falar com as pessoas ou de ouvir as pessoas. E eu vi que isso estava me afetando no meu trabalho, na minha convivência com as pessoas da minha família. E eu acho que acredito que seja apatia isso, né? De estar ali. Vivendo aquela situação, e foi uma situação muito terrível, porque eu não entendia. Eu falava assim, tipo, você mistura, tipo, de ser apática, porque eu não era uma pessoa assim. Então, nossa, será que eu tô sendo uma pessoa mal agora? Entendeu? A pessoa começa a ter um transtorno de identidade. Nossa, eu não tô conseguindo ouvir a voz das pessoas, eu tô me sentindo irritada. Será que agora eu me tornei uma pessoa mal, que eu não quero ouvir? Mas era o sentimento dos transtornos que eu tava passando que me causava isso. Antes de falar do meu relato, aqui é muito comum, né, o que você acabou de trazer, é muito comum, que a gente chama de estresse pós-traumático. Então você vivia uma relação abusiva. Sim. Que provavelmente a relação abusiva chega um dado momento que aquela pessoa, né, que tem aquele papel de agressor, ela fica muito imperativa, né, com o que deve fazer, o que não deve, você começa a pisar em ovos, etc. Sim. Essa questão de ansiedade
esse desespero, né, essa dor, essa angústia, que deve também desencadear um pouquinho assim, estou sempre culpada. O que eu estou fazendo agora? E o que eu já vou fazer que eu estarei culpada também? Tudo isso traz um estado de extremo alerta e, inclusive, você não consegue se concentrar em outras coisas, você não consegue fazer outras coisas, porque você está o tempo todo, é como se você estivesse pisando num campo minado. E aí, quando você sai dessa relação, você saiu do ambiente estressor. Exato. Mas você ainda tinha as respostas no seu corpo, né? Os traumas tava lá você dentro, sente. né? Exato. E aí, o que acontece? Qualquer outro movimento, qualquer gatilho pode virar para você um alerta do, olha, que também tem perigo, mas não. Você já está num ambiente sem perigo, já num ambiente, né, que não tem mais aquela situação. E aí ficou mais visível para você essa questão da ansiedade, porque antes saiu eu não o fator que gerava ansiedade e que alimentava aquela ansiedade o tempo todo. Ele sumiu e agora continua o seu sintoma. Por isso que leva um tempo ainda, até para que o seu cérebro ele comece a acostumar com um novo padrão de relacionamento dentro do seu novo ambiente. E assim, até a atmosfera, né? A Exato. ambiência que você está convivendo, porque antes era uma loucura, Exato. convivendo ali, né? Eu, meu ex-marido, meu filho, sempre aquele ambiente pesado, Você sempre nunca com sabia o que brigas. vai acontecer, Sempre né? aquela... Sempre E aí em depois você alerta. eu comecei a viver só com meu filho, sempre tranquilo, eu que decidia a roupa que eu ia vestir, a foto que eu ia postar, as pessoas que eu ia conviver. Eu tinha controle sobre a minha vida, só que aquilo não parecia... Ele não sai de real, né? imediato, né? Real. Até que você tenha outras respostas mais saudáveis, existe um período também de adaptação. Período. E aí tem um ponto super interessante, né? Porque a apatia, ela não é a pessoa que tem não é apática, ela está apática e pode estar por conta de uma situação, né? Eu vivi isso em 2 situações, em um noivado que durou um período e que eu também tive de sair dessa relação. E é engraçado, você sai dela e seu corpo continua reproduzindo os sintomas que você tinha antes, pensando assim, se eu me atrasar, então a pessoa vai falar isso, então agora vai ter isso. Aí você começa até a colocar os pés pelas mãos e errar muito mais por conta desse estresse, né? E também, numa situação profissional, eu vivi isso, que é quando eu, por exemplo, vivi uma situação onde eu até me sentia meio que uma fraudadora, né? Porque parecia que nada do que eu falava era válido, nada do que eu oferecia, nada do que eu estava fazendo estava funcionando mais. Aí eu ficava assim, então será que eu não sou mais inteligente? Mas em outros momentos eu já até fui reconhecida, as pessoas me falaram que era muito bom. E aí você entra nessa questão do impostor, né? Que o pessoal exatamente, fala, né? você começa a se questionar. Uhum. Então, em situações onde nós vivemos um grande estresse e que, de alguma forma, a gente não consegue se mover, e que a gente pode chamar aqui de momento de apatia, isso se dá por quê? O nosso próprio cérebro, né, diante de uma situação de perigo, ele vai gerar na gente uma série de respondentes até hormonais que vão te ajudar na fuga, no ataque ou na paralisação. E a apatia, ela tem a ver com a paralisação, que é inclusive quando é aquele efeito que a gente vê muito na natureza dos bichinhos que conseguem dissimular, seja sua cor ou algum comportamento, fingir que está morto, para fugir para evitar uma situação mais crítica, sabe? Então tem a ver também com esse nosso movimento de própria segurança, né? É como se fosse uma forma de proteger. Se inclinar, né? Exato. Só que quando ele acontece de uma maneira muito longa, aí de fato ele traz mais complicações. Agora me fala uma coisa, como é que você conseguiu sair dessa situação e conseguiu se reerguer, se levantar, né? Porque não é fácil. E hoje você tá aqui bem, tá feliz, né? Obrigada. Transparece, felicidade transparece. Sim. Como é que você conseguiu vencer isso? Então, na época, o que aconteceu? Eu sentia que eu já tinha que procurar um médico, que sozinha não ia conseguir, mas eu ainda tinha aquele preconceito de que, não vou no médico porque vão achar que eu sou louca. Aí tem isso. A pessoa que ela nunca passou, fez um tratamento, tomou algum remédio controlado, ela acha que que as pessoas vão acabar achando que ela está louca ou que ela perdeu a razão e está perdida. Eu ainda passei aí só que o que aconteceu? Desenvolveu uma cefaleia crônica diante das coisas que eu estava passando. Parece que a minha realidade não era realidade. Eu sentia muitas dores de cabeça. E aí, quando eu desencadeou isso, que eu busquei um médico, um neuro, e aí eu fiz todos os exames, aí eu comecei a tomar alguns remédios. E aí, mais ou menos, eu
o tratamento foi mais ou menos 1 ano e meio. E eu também comecei um processo de reintegração comigo mesmo, né? Além do medicamento e o acompanhamento médico, que é muito importante. Sim. É muito importante a gente falar que sozinha a gente não consegue. E a gente tem que se reconhecer nesse lugar, que a gente precisa um dos outros, né? Que sozinha realmente a gente não consegue tratar, curar. E às vezes são feridas, né? vencer. Que são feridas tão profundas. E esse processo de reintegração mesmo, de entender quem eu sou, né? Porque eu estava num relacionamento tóxico e sofrendo violência, eu não tinha identidade. Eu não escolhia a roupa que eu vestia, eu não podia postar uma foto, eu não tinha uma amizade, tudo que eu fazia era errado. Se eu queria comer um hambúrguer, não era certo. E aí eu não sabia quem eu era. Então, essa fase foi muito importante, além do tratamento médico, de reintegração comigo mesma, autoconhecimento e espiritual, que foi o que me devolveu a minha identidade de fato, que eu consegui reconhecer quem realmente eu sou, porque eu conheci o pai do meu filho, muito nova, né? Eu era uma criança, na verdade. E aí eu fui descobrindo várias coisas, não só sobre isso, mas sobre o amor, todas as minhas atitudes que eu entendi que às vezes eu me relacionei muito nova e eu estava procurando um pai, não era um marido. Aí eu entrei todo nesse processo de entender as minhas atitudes, por que eu fiz aquilo, por que eu não fiz, e etc e tal. E é isso, ajuda médica, reintegração. Corpo, alma e espiritual. Equilíbrio, né? Espiritual, totalmente. Entendi. Agora me conta um pouquinho da tua experiência e como é que você também saiu desse momento em aí. relação ao relacionamento que eu vivi, gente, eu trabalhei no mercado financeiro, né, por muitos anos. E eu estava fazendo um projeto com pessoas muito legais. E em algum momento a gente estava ali fazendo um brainstorming, que é assim, chuva de ideias, né, gente? Até para facilitar a comunicação aqui. E aí alguém falou assim, olha, relações insustentáveis não devem ser sustentadas. Nesse momento, me deu aquela provocada no coração. Eu, como psicóloga, eu ficava sempre assim, não, eu já sei como é que são as coisas, eu estou aqui fortalecendo isso e fazendo isso. Eu pensava que eu conseguia sozinha. E foi a partir desse momento que comecei a fazer terapia, porque eu falei assim, não, eu preciso de alguém para me ajudar. Comecei a buscar realmente e eu fui tomando conta. Veja, eu acho que é tão interessante, eu sempre gosto de trazer meu relato, porque como psicóloga, eu jamais conseguiria me ajudar. Né? Assim como o médico também não pode fazer uma cirurgia em si mesmo, né? Então, isso me ajudou bastante. E em relação ao trabalho, foram momentos até que eu cheguei mesmo a ficar muito mal, a tentar até me encaixar em alguns modelos e depois veio e falar assim, não vai fazer sentido. E o que sempre me ajudou nesse aspecto foi pensar assim, quem é a Luana? Eu não vou validar quem é a Luana pelo que os outros possam dizer. Eu vou separar um momento para que eu olhe para mim, fortalecer a minha espiritualidade, a minha fé, né? Porque eu acho assim, como psicóloga, eu não posso de maneira, por questões éticas, falar para uma pessoa, olha, vá, né, fazer oração ou coisa por aí. Mas eu vivo isso e quando o paciente me fala que ele tem fé, eu sempre estimulo, né? Porque eu acredito que é um dos fundamentos muito importantes da nossa vida e essa tomada de consciência me ajudou. Me ajudou a me bancar. Né? E aqui, até puxando um pequeno gancho só, é isso que a gente precisa fazer com a nossa família, com os nossos filhos, né? Para que quando eles ouçam algo diferente daquilo que eles são, seja em qualquer ambiente, eles consigam fazer um filtro, uma validação daquilo que eles pensam. Sim, muito importante isso, né? Eu acho que também a gente, nós somos, né? O reflexo para os nossos filhos, né? Você é mãe também, Luana? Sim, sou mãe. Eu tenho um enteado de 16 anos, que é o Gabi. Que e tenho a Bela, que tem 2 anos e meio. Ai, que fofa. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? De falar para uma geração que está vindo com, vamos dizer assim, vícios tecnológicos, com uma outra postura, né? Uma geração realmente que tem que tomar cuidado, porque a gente vê crianças com depressão. Gente, quando que a gente ouvia crianças com 7, 8 anos com depressão? E adolescentes tirando a própria vida. Adolescentes tirando a sua própria vida. Um ambiente extremamente apático da sociedade.
Isso muitas vezes gera apatia social. Que é quando a gente tá tão cansado de falar, você fala, não vou mais falar de política, eu não vou mais me envolver nisso, não quero mais saber, deixa. E a gente acaba se calando por conta dessa apatia social. O que vocês têm feito ou têm vontade de fazer para que vocês não caiam nessa apatia social, para poder ajudar as pessoas? O que vem em mente aqui agora para vocês? Olha, eu estava conversando com um amigo meu, outro dia, ele tem 3 filhos adolescentes. E aí ele virou para mim e falou assim, o colega do meu filho se designa cadeira. Ele acha que ele é uma cadeira. Como se fosse um gênero. Tá, E aí isso me assustou. Isso me assustou profundamente. E eu falei, mas como assim? Aí dá-se a entender que essa criança não tem identidade, correto? É, verdade. Porque, assim, Ou que tá vivendo uma crise, né? uma crise. E aí eu acho que entra nesse ponto de que você falou sobre se calar, porque às vezes os pais hoje em dia estão tão cansados, estão tão fartos, às vezes até das suas experiências. Às vezes não é nem algo atual de agora, mas de coisas da infância, traumas que não foram curados. E aí vão deixando passar. Não chega, fala, olha, por exemplo, o meu filho, todos os dias quando eu acordo eu falo, você é amado, você tem propósito, você não nasceu por acaso. Todos os dias eu profetizo sobre a vida dele, reconheço e falo, afirmo para ele, você tem propósito, você é capaz, você é inteligente. E se alguém disser que você é alguma coisa diferente disso, é o que está dentro dela, não é o que você é. Então, todos os dias eu faço essas afirmações, além de explicar, filho, é assim, essa situação é assim, você pode fazer dessa forma, mas de afirmar, dele ver essa legalidade em mim, de sentir, De nossa, eu tenho uma mãe, né? eu sou alguém, eu sou amado, não importa. Alguém pode me chamar de feio hoje na escola e dizer que meu corte não está bonito, e que isso não vai me inclinar, sabe? E eu acho isso muito importante, a gente ter esse posicionamento com os filhos, ter essa integridade, essa integração de informações sobre ele mesmo, de como você enxerga ele, porque isso faz toda a diferença na vida de uma criança. O mundo digital hoje, né? Então, assim, os nossos filhos, eles já nasceram numa era... Já nasceram dentro das telas, praticamente. Né? Nós tivemos o contato do mundo que era analógico e fizemos uma transição, a gente consegue até diferenciar. E essa questão até, né, eu não posso aqui falar muito sobre esse caso, mas em situações, olha, eu acho que eu sou uma cadeira, é que assim, o mundo digital, ele é muito lúdico e ele está muito, parece que dentro da nossa vida, como é o conceito do próprio metaverso. Então isso pode acontecer sim. E aí são questões assim, né, são sinais de que a gente precisa se alertar para isso, porque, olha, eu vou falar aqui de uma maneira mais didática, né? Você estava falando aqui, por exemplo, sobre a fé, falando sobre a questão das amizades, de fazer coisas boas para você, de resgatar a sua vida, identidade, etc. Vamos pensar em potinhos, né? Então, eu tenho o meu potinho ali da minha fé, da minha profissão, da minha relação enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto madrasta, e eu preciso alimentar todos os meus potinhos. Não precisam estar todos transbordando, mas eu preciso ter essa consciência. Por quê? À medida em que eu faço tudo isso, eu me aproprio de quem eu sou, do que eu gosto, daquilo que é minha falha. Eu me aproprio, inclusive, daquilo que eu não vou ter sucesso algum. E quando eu faço isso, né, a minha vida fica mais real. E embora eu tenha interlocução com o digital, e aqui tem um alerta importante, né? O digital, ele é maravilhoso, mas ele é uma ferramenta. Ele não pode se transformar no que eu sou, ou não pode se transformar no meu mundo. Porque, de certa forma, né, imagina que, olha, quem eu encontro é só na internet. Não, o seu mundo, ele precisa ter uma qualidade, né, também no offline. E aí tem esse ponto legal que a Ellie comentou, que eu acredito totalmente, eu falo, quando eu oriento famílias, eu falo sobre isso, que você quer que seu filho tenha um hábito, faça, seja exemplo e faça junto. O seu filho, mais do que tudo isso que você está dizendo para ele, o que mais marca para o seu filho? Como você reage. Sim. E até pegando um gancho aqui, né? Você falou sobre a questão da separação, que não foi simples e tudo mais. Alguns pais ficam preocupados.
Mas o grande ponto é, ele vai olhar e vai falar assim, olha, minha mãe foi mãe tão nova. Olha como a minha mãe já sabia do que era amor desde pequenininho, porque ela sempre me deu muito amor. E a minha mãe, quando ela se viu numa relação que não estava legal e que não estava para ele também, ela conseguiu sair, ela me blindou dessa situação. Então, é isso, né? O nosso exemplo... E pensa o homem que ele vai ser. Exatamente. Né? Quando ele tiver uma namorada, quando ele casar, imagina, já manda os currículos. As horinhas, vão chover horinhas. Olha, gente, pior que quando eu chego na escola Tá dele... chegando já? Eita, é babado. O Gabriel... E o Gabriel, gente, ele ainda tem barba já. Então ele tem 16 anos, mas ele aparenta até ser um pouco mais velho. Mas é incrível, assim, a gente brinca que ele é o Caio Castro alto, bem mais alto. Não, ele tem, acho assim, que não paqueras. Que eu saiba, né? Ele já é bem assim, existe bem flerte sobre ele, né? Acho que ele também, aí fica aquela fase gostosa, né? É, uma delícia. E é muito legal, eu olho pra ele, né? Eu brinco, e teve aquela brincadeira recente do Caio Castro, eu falo assim, olha, que bom que o Gabriel, a gente tá falando pra ele sobre gentileza, sobre pagar a conta, ele vai uma brincadeira. Não, e o legal é que eu ensino isso pro meu filho. Eu falo com ele até coisas do tipo, olha, a mulher tem um período menstrual, que a mulher fica sensível. É importante, pode presentear, dar um chocolate, ver umas flores, manda uma declaração. Fica uns 3 dias sem aparecer, aquela vaiadora. Não fica muito pegando no pé. Eu já dou todos os sinais assim. E eu vejo a forma que ele me trata. Sei lá, pede uma comida pra gente, paga com a mesada dele. Que e eu acho fofo, gente. porque eu já ensino ele a presentear, sabe? Ele fala, mulher tem que ser presenteada, tem que ser cuidada, tem que ser amada. Que show. É muito bonito. E falando sobre essa questão da apatia, o quanto que é importante a gente ensinar os nossos filhos a serem empáticos. Eu vou dar um exemplo. As coisas que eu ministro no meu filho, no dia que eu não estou num dia bom, ele ministra em mim. Ele tem empatia. Tem dias que eu tô cansada, eu vou chorar, vou falar que eu quero... Filho, eu não tô tão bem, às vezes dá vontade... Eu tava morando na Índia, né? Que já tem um tempo que eu vim aqui. Eu tava modelando na Índia. Quando você veio pra cá, e você foi morar pra Índia? Na Índia? Eu estava na Índia. E aí, como é que foi essa experiência? Foi uma experiência chocante, desafiadora. Imagino. Conta um pouquinho. Conto. Eu fui modelar lá na Índia. Era contrato de um tempo que você ia ficar? 6 meses. Nossa, bastante tempo. E aí, assim, as 2 primeiras semanas é um choque cultural muito grande, né? A veste, a comida, os lugares, é totalmente diferente do Brasil. E aí tinha dias que eu, obviamente, queria ir embora, largar tudo e voltar. Porque assim, é você sozinha, com pessoas de vários países, morando debaixo do mesmo teto, que a gente fica em casa de modelo, né? Que é da agência, a gente convive com pessoas de vários países. E aí, claro, obviamente estava longe do meu filho, tinha dia que eu queria largar tudo e voltar. E aí ele falava assim comigo, mãe, abre a janela. E aí eu ia pra janela e ele falava assim, olha esse céu que lindo, um céu azul com essas nuvens brancas. Deus fez isso pra gente se acalmar, pra gente ver beleza e brilho na vida. Quando você sentir que tá fraca, você olha pro céu e você vê o quanto que você é brilhante, porque você vai ver um céu iluminado. E assim... eu quero chorar. Eu tô emocionada. Nossa, isso mexe muito comigo. Porque eu entendo, assim, que tudo que eu depositei na vida dele, ele também vai depositar na vida de alguém. Porque ele já faz isso comigo. Então, assim, eu fico muito feliz. Eu fico assim, radiante. Porque, assim, olha só, no dia que eu não... Ele fala assim, mãe, não é você que me ensina que a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos? Aí eu falo, meu Deus. E você ficou 6 meses lá? Fiquei todo o tempo lá. Eu voltei agora porque eu tava gravando um reality. Eu tava num reality da Rede Record. E aí eu voltei. Mas fiquei todo o tempo lá, trabalhei todos os dias no estúdio. Você fica 10, 12 horas fotografando em estúdio. Então isso mexe um pouco com a cabeça da gente, longe da família, dos amigos. Mas o quanto que é importante a gente criar nossos filhos para ser pessoas com empatia, né? Com solidariedade. E não só para as pessoas que estão na família, mas as pessoas que convivem com a gente. Isso é muito legal, eu fico muito feliz de contribuir, porque eu sei que isso já está nele e que ele vai conseguir
passar isso para outras pessoas também. Nossa, com certeza. E vai impactar Que coisa as linda. próximas gerações, né? Sim, eu creio. É isso. Amém. Gente, é isso que muda o mundo, né? A gente fica, às vezes, um pouco indignado e se questionando, olha, esse mundo que meu filho vai receber. E o filho que você vai dar para esse mundo também, né? A gente tem essa responsabilidade. Por isso que dá muito trabalho, Dá né? muito trabalho. Dá trabalho essa questão de a gente ensinar valores, da gente conviver, da gente falar, deixar viver a frustração, educar financeiramente, igual você falou, tem Sim. a Nossa, própria isso é mesada muito dele, né? importante, E ele gente. aprendendo já a presentear, a cuidar. Então, a nossa esperança está assim, se a gente fizer dentro de casa, a gente começa já a mudar, porque isso também contagia, né? Contagia. E eu acho que nós, a nossa geração agora, é uma geração que pode promover filhos e seres humanos incríveis. Eu acho que essa responsabilidade está nas nossas mãos, né? Eu acho que a gente passou aí uma transição de uma geração meio perdida e que agora, assim, eu vejo, assim, pelas minhas amigas, pessoas que agora são mães, tomando a rédea. Eu sou a mãe, eu sou o pai, vem aqui tem regra, aqui tem isso e aquilo. Que tava muito solto o negócio. Então eu acho que a gente consegue respirar um pouco mais aliviado de ver, pelo menos ao meu redor, ao meu entorno, assim, eu vejo muita gente diferente, assim, as pessoas, os pais preocupados, buscando ajuda, conversando, fazendo troca, buscando ajuda também psicológica. Eu acho que isso tem sido muito legal. Assim, viemos de uma fase, né, dos pais que viveram talvez mais restrições e falaram assim, olha, então eu vou dar uma vida melhor para os meus filhos. E aí também a entrada da mulher no mercado de trabalho afastou bastante dessa questão do tempo total disponível ali com os filhos. Existiu realmente ali, estamos ainda vivendo de certa forma, uma fase de transição muito dolorosa, porque até esses números que a gente acaba vendo aí sobre a questão de adoecimento em crianças, adolescentes, eles refletem tudo isso. O grande ponto é que, embora a gente trabalhe, embora a gente tenha uma vida ativa, é importante que estejamos com um tempo de qualidade reservado para os nossos filhos. Que seja 1 hora, 30 minutos diário, pelo menos, mas é aquele momento ali de ter uma refeição ou de ter um momento a dois para conversar, para perguntar como está a vida, para trazer exemplo, né, das questões do nosso dia a dia, igual você falou, né? Olha, Eu tá tenho o muito tempo de difícil aqui. desabafo, como meu filho chama. Ó, chegou a hora Exato. do tempo de desabafo. É muito importante. Toda noite a gente tem esse momento. Exato. Porque tudo isso também alimenta os nossos filhos. Então, assim, ajuda para que eles Nutre, né, entendam demais. o que significa uma vida ativa profissionalmente, Sim. mas não deixa eles também desguarnecidos dessa parte que é tão importante. E a educação, gente, é enquanto a gente está convivendo. Né? Não é só na hora que você está ali falando e explicando como tem que ser. É o dia a dia, é todas as Exato. atitudes, é todos os momentos, né? Vem comigo aqui que eu quero agradecer as minhas convidadas de hoje. Meninas, que delícia receber vocês. Quero agradecer que foi tão gostoso conversar com vocês. Minha pulseirinha até caiu aqui. Conversar com vocês nessa sexta-feira. A gente falar um pouquinho, né, sobre a nossa vida, sobre as nossas realidades. Eu acho que é tão gostoso quando a gente pode ser quem a gente é, né, sem ter que falar, colocar nenhuma máscara e falar realmente da nossa verdade. Eu acho que isso transparece para quem está nos assistindo. E onde a gente for, não só na TV, mas onde a gente chega, a gente consegue passar essa realidade. Quero, então, agradecer a Elia, que está aqui do meu lado. Eli, muito obrigado. Que você tenha aí sucesso na sua carreira, mais e mais, né? Que você viaje para mais outros milhares de países para levar essa beleza maravilhosa Você através que é do seu linda. trabalho. Obrigada pelo convite. É sempre maravilhoso estar aqui com vocês, abordando pautas tão importantes e que a gente aprende umas com as outras aqui. Muito obrigada mesmo, estou muito feliz. E posso deixar minhas redes Passa sociais. seus contatos, claro, por favor. Para quem quer acompanhar o meu trabalho, ver mais fotos do meu trabalho, os países e etc e tal. Eu vou deixar o meu arroba, sou Eli com 2 L's e E no final. SOUELLIE. Sou Eli _. Muito bem. Vamos ver um pouquinho da trajetória da Eli. É Eli, né? Eu falei Eli. Eli, né? Uhum. Da Eli. É confuso mesmo. Vamos ver um pouquinho da trajetória dela, no dia a dia, essas fotos. Quero ver. Olá, ó, falei pra vocês que as fotos dessa menina, olha, eu vou te contar, viu? Olha ela. Olha ela. Esse é de marcas que eu trabalho. Aí foi na Índia, Na Índia, Gate of nessa India, no portão da temporada. Índia, em Mumbai. Aí em New Delhi, que eu morei em New Delhi também. É o quê? É uma cidadezinha na Índia? Ou... Não, é a capital da Índia. Ah, é a capital, capital. New Delhi.
Aí, onde você Suíça, tava ali? Na México. Suíça, no México. Aí, México, a temporada que eu fiz no É. México. Aí Olha de que indiana, lindo. de Ai, sari. gente. Fiz muito Lindíssima. sari. Essas roupas era que você colocava pra Pra as fotografar. lojas, pra- Isso. Ah, e a roupa deles É. mesmo ali, né? Esse Olha lá lenço, no Taj Mahal. esse lenço foi o que comprei lá pra visitar É. o Taj. Ah, que tem que ir Uma toda senhorinha cobertinha, né? não pode mostrar as partes do corpo pra Uhum. visitar os templos. Aí é meu filho. Ai, que lindo. Um beijo, mamãe. Esse é o pessoal do reality que eu participei agora. Ah, você acabou de participar do reality da Foi. Record, né? Da Grande Record. Conquista. Aí foi o elenco É. que a gente encontrou essa semana passada. Meu filho, a gente no Filhão. museu. Ai, que gostoso. Meu lindo, amo tanto. Vocês sempre estão juntos, né? Sempre. É um sempre. companheirinho, Muito não é? feliz. Muito lindo. Obrigada. Que lindo. Obrigada a você. Obrigada por esse momento. Bom, quero agradecer a Luana Couto, psicóloga. Lu, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Foi muito prazeroso essa tarde aqui com música boa, comida gostosa, companhias incríveis. Muito bom mesmo. Obrigada, obrigada a Ellie também. Obrigada a toda a produção Foi pela lindo. gentileza, receptividade. Passa os E a seus todo contatos. mundo, né, que nos assistiu. É, passa os seus contatos. pra @ luanacouto.psicóloga. E lá, para quem quiser também trazer temas para que eu debata, porque eu levo muito conteúdo para o Instagram. Também, se quiser, pode me acionar para checar atendimento, tá? Tem todos os contatos lá. gente. Muito bom. Vamos ver um pouquinho, então, da trajetória da Lu aí no dia a dia? Vamos lá, pode colocar as fotinhos. E agora Olha. uma viagem recente que eu fiz pro Uruguai com meu marido. Ai, que que delícia. linda. É bem romântico, Olha, né, depois de lá? beber é muito bom. Gente, isso aqui é encontro de mulheres do meu prédio que a gente fez para bater papo, Ai, para que se acolher. gostoso. Ai, Aqui que mais lindo. amigas, né? A gente busca sempre formas de se divertir, né? Aqui ainda na minha viagem com meu marido. Ai, que Olha, legal. lindos. Casal lindo. Obrigada, são obrigada. Ele é meu parceirão. Tem que ter esse tempo, né? Tem Mesmo que depois ter. dos filhos. Agora, numa premiação recente que eu Olha, recebi, ele que foi linda. comigo também. Olha que poderosa. Aqui- Dama de vermelho. Eu, ele e a Bela na fazendinha. Ah, que fofos. Aqui o Gabi Ó junto. o Caio Castro aí, Olha ó. É. A família A toda. Bela lá no fundinho. Olha a Bela, gente, que linda. Aqui é no Chile. Cara Fofa. de Nós fomos ano arteira, passado. meu Deus. É. Ela adora, ela é toda fashionista, usa óculos, tá vendo aqui? Sim, Adora. você é também. Ela É, faz igual o a mamãe, aniversário né? Segue a dela no mamãe. passado, Gabi junto. Que lindo. Aqui um Família ensaio linda. nosso de família. Legal, né? Se dá bem também, né? Ai, é com o demais. teu enteado. Eu Isso falo é- assim não que tem eu e o preço. Gabi, a gente se adotou afetivamente, né? É. Então é natural, assim, ele é super parte da... Olha essa foto, Olha, gente, que coisa mais gente, linda, ó, né? Ai, gente, Deus. que coisa fofa. É, ele é incrível. Ele é uma pessoa incrível, eu amo muito ele. Ai, que lindo. Muito Ai, bom. que gostoso. Parabéns pela família. Obrigada, obrigada. Sucesso também na sua carreira. Você como psicóloga, continue aí atendendo, ajudando muitas Amém. pessoas, porque você tem Muito uma missão obrigada. linda. Obrigada. E meninas, fica o convite já para vocês voltarem. Ai, eu Volto volto, sim, tá hein? bom? com certeza. Vai ser um prazer receber vocês.